Olá pessoal, estou aqui para dar um recado rapidinho para vocês. É o seguinte, hoje não teremos programa ao vivo, mas eu vou deixar vocês com um programa que foi um dos mais assistidos nessa última semana. E esse programa é do Mundo Flamenco, onde vocês vão rever agora a entrevista que eu fiz com Diego Zarcon, Renato Marques, do Rio de Janeiro, a Graça Martins, lá do Ceará, e também o Robson Gambarra, do Rio Grande do Sul. Eu vou deixar vocês assistindo essa reprise hoje, que a semana que vem estaremos de volta com mais um programa ao vivo aqui com vocês. E olha, não esqueçam, sábado agora, às 18 horas, um programa muito especial, Debate Rede RVC, que vocês já estão acostumados, todo sábado, 18 horas. Aliás, era às 17, agora serão às 18. E vocês vão poder acompanhar, então, o nosso Debate RVC com convidados da Baixada Fluminense, falando sobre a dança, as academias em tempo de pandemia na Baixada Fluminense aí. Aguardo vocês, sábado, 18 horas. Olá pessoal, boa tarde, mais um programa especial hoje, 18 de junho. E olha que hoje é uma data muito especial para nós. Eu estou recebendo aqui, eu não estou no estúdio, como muita gente está trabalhando de casa, eu também estou, mas eu estou recebendo hoje aqui uma grande colaboradora, nossa grande apoiadora, a Ema dos Santos, a Ione Monteiro também, juntamente aqui com a nossa produtora Thaisa Lampert, para hoje esse programa super especial. Além de ter convidados especiais, esse programa de hoje ele tem um significado muito importante. Nós conseguimos chegar aos 1.000 inscritos no nosso canal do YouTube. E isso é uma história longa, uma história bonita de muita superação. Então, hoje é um programa muito especial e os nossos convidados vão estar com a gente aqui. Eu vou começar chamando para esse nosso bate-papo hoje mais uma rodada sobre o mundo do flamenco. Eu vou trazer, eu já tive aqui a Carmen Del Rio, que eu mando aquele beijo, aquele abraço para ela, a Carmen Preto, maravilhosa, também do Rio Grande do Sul, que, aliás, é uma pessoa queridíssima, foi curadora de um evento que eu fiz em Porto Alegre, e hoje eu recebo agora aqui para vocês, eu apresento os nossos convidados. Eu vou chamar Graça Martins, do Ceará. Olha o Ceará presente aí, vindo falar sobre o Flamengo lá para cima. Graça, seja bem-vinda. Boa tarde. Que bacana. Que bom, seja bem-vindo com a gente aqui, tá ok? É uma honra estar aqui com vocês. Bate-papo muito gostoso hoje. Eu vou convidar Renato Marques do Rio de Janeiro, o Renatinho aí, que é também uma figura importantíssima do mundo flamenco no Brasil. Obrigado. No Rio de Janeiro. Tá bom? Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, boa tarde, Graça. E também, para completar esse time maravilhoso de bate-papo aí, eu vou trazer mais dois grandes nomes aí. Eu trago com vocês o cantaor e bailador Diego Zarcon. Cadê, Dieguito? Olê! Boa tarde, Edésio. Boa tarde, Graça. Boa tarde, Renato. Boa tarde, público. Estou muito feliz e obrigado pela oportunidade. Gente, olha, e para completar agora, assim, para finalizar esse time, essa seleção flamenca, eu vou trazer para vocês um bailaor, professor também de flamenco no Rio Grande do Sul. Eu trago o nosso querido Robson Gambarra. Cadê o Robson aí? Robson, seja bem-vindo. Oi! Edésio, parabéns! Parabéns pelo teu programa. Que legal. Hein? Graça, Renato, Dieguito querido, saudade demais. Que bacana. Eu quero dizer para vocês, Thaisa, me puxa aqui, Thaisa, por favor. Eu quero dizer para vocês o seguinte, não tem preço que pague quando a gente faz as coisas com amor, com carinho, com respeito, sabendo que todo mundo tem espaço para todo mundo, e não tem preço quando você chega e usa o que essa ferramenta veio nos trazer, que são essas plataformas, que foram criadas às pressas para superar a falta de trabalho, de comunicação nessa pandemia, que são essas plataformas, e eu poder utilizar elas
para unir cada vez mais a cultura, unir mais as pessoas que fazem a dança, a música acontecer por esse Brasil e pelo mundo afora aí. Então, eu estou muito feliz, porque hoje, além de estar completando esses 1000 inscritos, eu estou recebendo vocês aqui com o coração assim, gigantesco, tá bom? Bom, vamos começar o nosso bate-papo, então? Aliás, eu estou já vendo que tem muita gente que está ligadinha com a gente aqui, mas a produção já me soprou aqui. Cadê o champanhe? Vamos tomar um champanhe? Opa, agora, só se for agora. Já é. Ó, é virtual, mas ó, olha só. Olha aqui. Olha, gente, eu vou abrir aqui. É simbólico. Eu digo que vocês hoje estão participando de um programa muito especial para nós, porque é um momento que a gente está comemorando esse número de inscritos e, claro, eu não podia deixar de dividir com vocês aqui e oferecer também ao pessoal, aos nossos web espectadores que estão ligadinhos com a gente aqui. Então, agora, aos 1000! Parabéns, Edésio, parabéns a toda a equipe. Cadê o povo aqui? Thaisa Lampert, vem cá, Thaisa. Vem cá, vai ser só bracinho aqui, viu? Olha, daqui a Ema, a Eminha. Olha, eu não queria dizer não, mas minha boca está enchendo de água. Até sempre. Aqui falta um. Aqui, vamos lá então? Gente, ó, para vocês, nós vamos brindar, na verdade, vocês. Vem aqui, pode vir aqui, vem aqui. Aqui, tá todo mundo aqui, tá Ione, tá todo mundo aqui, ó. Um brinde a vocês que obrigada. A todo o pessoal que está assistindo o nosso programa, os 1000 inscritos. Tá bom? Vamos lá, então? Sucesso para todo mundo. Parabéns. Sucesso. Vou brindar. E mais 1000. O meu vou fingir que é champanhe, tá? Na verdade, o meu é 51. Mentira, é água. Que legal, que legal. Gente, olha, desculpem eu fazer isso, mas eu não tinha como deixar de fazer nesse momento. Claro, merece. Poderia ser esse grupo que está hoje do Flamengo, como poderia ser outra linguagem, que hoje eu tivesse nesse bate-papo. Falei com o maior prazer do mundo, porque é bom, são boas as conquistas, né, gente? Não é bom? Muito. Com certeza, com certeza. Cada vez que a arte conquista um espaço onde o público reconhece e acompanha e prestigia, merece sempre ser celebrado. Parabéns mais uma vez. Obrigado, querido. Vamos ao papo, então, agora sobre o mundo flamenco. Eu quero saber da minha querida Graça. Eu preciso saber o que é o flamenco, como é fazer o flamenco na terra do forró, na terra do calor. Como é que está esse flamenco nesse Ceará maravilhoso aí? O que você tem a dizer para nós? Flamenco aqui é tudo de bom, na verdade. Eu comecei no folclore, eu era dançarina de folclore, e o flamenco surgiu na minha vida por uma paixão, né? Eu com um grupo de folclore, fui para um festival na Europa e lá conheci um grupo de flamenco. Quando eu vi, eu disse, pronto, eu quero brincar disso, não quero fazer outra coisa. E quando eu cheguei em Fortaleza, né, em 82, 83, esses meninos aí, acho que não eram nem nascidos, eu queria fazer flamenco, mas como é que fazia? Não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha celular, não existia nada. Então, eu fui para São Paulo, fiz uma aula com a Yara Castro, conheci o Pepe de Córdoba, conversei muito com o Pepe de Córdoba, ele muito me auxiliou, e começamos. Uma luta que ninguém sabia o que era flamenco em Fortaleza, no Ceará. Ninguém sabia, ninguém conhecia essa palavra. Uma vez eu fui, tem uma história muito interessante, que uma vez eu fui procurando livro, procurando disco, e eu cheguei num lugar que vendia disco e perguntei, moço, fui em todos os lugares que vendia disco aqui em Fortaleza. Você tem alguma coisa sobre flamenco? O rapaz disse, tenho. Eu disse, ai meu Deus, graças a Deus, me mostra. E ele trouxe o CD, não era nem CD, era um disco do hino do Flamengo. Aí eu disse, não é isso? Aí mas tem muitas histórias assim. Então a gente começou assim, com o que a gente tinha, com o que eu pude sugar do Pepe e da Yara, ou da Yara não, da Aurita, Yara é agora.
E a gente começou. Algumas pessoas, né? Eu tive a cara de pau de fazer alguns convites, as pessoas também tinham a cara de pau de aceitar e fomos fazendo junto. Quando foi em 93, eu criei o grupo, né? Eu criei o grupo, achando que sabia fazer alguma coisa, mas foi muito bom, muito aceito. Em 95, eu trouxe pela primeira vez um bailaor de flamenco para Fortaleza, que foi o Marcelo Rodrigues. E o Marcelo Rodrigues realmente foi o divisor de águas do meu grupo, para mim, para a gente, aqui no Ceará. E aí, depois disso, passei 2 meses na casa dele, estudando de manhã, tarde, noite e madrugada. Eu não queria fazer nada, só queria estudar. Fazia aula básica, aula adiantada, fazia todas as aulas. E daí a gente foi caminhando, né? E aí fui viajando para o interior para também falar um pouco do flamenco, né? A Secretaria da Cultura. Graça, eu quero ouvir um pouco do sul do Brasil, e a gente entra nessa tua trajetória agora, pelo interior também do estado, mas eu gostaria de ouvir o Robson. Robson, o flamenco é um jovem no Rio Grande do Sul ou não? Olha, Edésio, de certa forma, sim. Né? Na verdade, eu iniciei minha trajetória foi no Rio de Janeiro e tive bastante sorte de fazer parte de um grupo que trabalhava com o Flamengo num período que houve bastante trabalhos, né? Então eu pude vivenciar bastante com eles essa coisa de todo um trabalho, né? Que era desde a questão das montagens, das estruturas e do espetáculo todo o espetáculo em si, né? E no Rio Grande do Sul, quando eu cheguei aqui, eu disse para mim mesmo e para algumas pessoas, cara, aqui tem muito potencial, o temperamento do gaúcho muito forte. Eu acredito que em pouco tempo o Rio Grande do Sul vai se tornar uma referência de flamenco, né? Nós não temos assim grandes quantidades de artistas, né? Como nós encontramos em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Mas temos muito bons artistas aí que foram formados aqui e que estão no mercado, estão trabalhando, estão fazendo estão fazendo bonito, né? Então eu fui muito bem recebido aqui no Rio Grande do Sul. Então e aqui ainda continua a se desenvolvendo, né? Porque quando eu cheguei não tinha, né? Na verdade, né? Eu cheguei aqui, o que acontecia aqui eram as danças regionais, né? Que eram bem características aí do movimento do pessoal da Casa de Espanha, do Centro Espanhol, Sociedade Espanhola, alguma coisa de clássico espanhol, daqueles mais antigos, né? Mas em flamenco mesmo, propriamente dito, não. Então, eu acho que eu dei o chute inicial da bola e a bola rolou e o jogo começou. Bacana. Gente, olha, tem um som saindo aí de alguém, rádio ou televisão ligado, que está acima de um volume que está atingindo vocês aí, alguém. Certo. Meu não. Olha, no meu não. Não, aqui não. Está entrando um som aí. Não sei de onde É verdade. Aqui está tudo desligado. Ok. Dieguito, eu te conheço na época da Casa de Espanha, da Mabel Martins, né? E você é um cara que desbravou muita coisa no Rio de Janeiro também, de bailaor a cantaor. E eu tenho uma grande admiração, porque eu já assisti você tanto dançando quanto cantando, e é um grande artista mesmo, né? Que hoje você... Sabe muito! Sabe tudo! Sabe muito! E aí eu te pergunto, tudo. a estrada de um bailaor dá para se comparar com a estrada de um bailarino de balé clássico? É tão árdua quanto ou é mais fácil? Edésio, isso é muito difícil para eu poder responder, porque o meu maior desejo, no princípio, era justamente ser um bailarino clássico. Eu sou um bailarino clássico frustrado, porque eu fiz escola estadual, né, Maria Oleneva, e tentei cursar o balé, mas o flamenco estava no meu destino, não tinha como fugir. O flamenco
mudou a minha história e eu tive uma história romântica com o clássico que eu jamais vou esquecer, eu sou muito grato. Pude fazer trabalhos, inclusive com essa arte linda, maravilhosa, e que também mudou a minha vida, sabe? No sentido de me relacionar com o outro, de conseguir atingir objetivos, de me colocar, né, de me impor diante da sociedade. E o flamenco, inicialmente, era uma música que eu era muito apaixonado, o baile acabou sendo uma consequência, e o cante foi o destino que foi avassalador e me abraçou com toda a força e não me deixou escapar nunca mais. Mas eu acho que é doloroso nas duas formas, né? Os dois caminhos. Porque no clássico, hoje, para você ser um bom bailarino clássico, você tem que aliar a técnica, que é imprescindível, né? E cada vez mais exige do corpo, né? do artista, e do flamenco também. Só que o flamenco, né? Ele encontra formas que a gente pode usar a arte a nosso favor. Vide o Renato, né, que eu admiro demais, e a Graça, e o próprio Robinson também, são três ícones que tem essa questão da técnica, tem a questão do flamenco tradicional enraizado, mas eles usam todas as bagagens que eles têm da vida, com a dança, com a arte, e coloca dentro desse trabalho que eles acreditam. Eu acredito, então, que é árduo das duas formas, porque ambas as escolhas são difíceis, né? Bacana, bacana. Renato Marques. Renato, você eu acho você muito jovem, vou começar, eu acho você um jovem, ponto. Obrigado. Você me chama bastante atenção, porque você se dedica muito ao ensino, né? Ao professor e ao coreógrafo. Me corrija se eu estiver equivocado. E aí eu te pergunto, como é que está o papel desse professor de flamenco para sobreviver nesse país e nesse momento de pandemia? Désio, assim, eu gosto muito da sala de aula. É um lugar que eu, assim, tenho é onde eu me sinto talvez mais completo. É interessante como o palco é um lugar que para mim é sagrado e eu não consigo reagir a um palco. Quando eu falo um palco, eu falo o espetáculo, o teatro, de uma forma apenas performática. Mas é interessante, hoje está melhor. Eu posso dizer que de uns 2 anos para cá, eu tenho melhorado essa sensação. Porque até então, quando eu estou trabalhando, estou dando aula, estou dentro de sala de aula, isso para mim é tão prazeroso e é tão natural e que não me parece trabalho. E quando eu vou para o palco, a sensação é que é um emprego, né? Então, não sei se é a questão de que existe uma expectativa de ser um espetáculo e as pessoas estão ali. Eu não sei, hoje eu estou lidando melhor com isso. E durante essa situação de quarentena, eu, assim, graças a Deus, eu estou conseguindo passar por essa situação de uma forma tranquila, apesar de tudo, porque me abriu um outro caminho. Eu sempre tive pavor disso que está acontecendo aqui agora, que é essa ideia de internet, até porque eu tenho minhas questões em relação a isso, e, de repente, para suprir uma necessidade de uma carga horária que eu tinha de 13 horas de aula por dia, eu queria não deixar as pessoas tão reféns, assim, ou tão sozinhas. Fiz muito contrariado e tenho descoberto agora que é um outro mundo, é um outro caminho e que está me ensinando a rever a minha forma de trabalho e a minha forma de arte também. Que bacana. Não sei se eu respondi. Ok. Gente, são 16 horas e 20 minutos. Estou recebendo hoje aqui 4 personalidades do mundo flamenco.
do Brasil, trazendo essa profissional do Ceará, que é a Graça Martins, o Renato Marques, do Rio de Janeiro, o Diego Zarcon, do Rio, e também o Robson Gambarra, do Rio Grande do Sul. Aliás, o Gambarra, você é carioca, não é isso? Diz aí, Diego, eu sou carioca. Isso que eu ia dizer, ele é carioca, né, mas é quase carioca, que na realidade que existe uma ponte que divide a gente. Eu já estava esperando ele dizer assim, não, ele é Fluminense. Fluminense, vem com essa não. Gente, olha, estou recebendo então essas personalidades queridíssimas aqui num papo descontraído sobre esse mundo do Flamengo, e claro que eu poderia discorrer com eles da parte técnica, das origens da dança, mas eu prefiro que a gente está no processo, aproveitando as plataformas. A gente tem que aproveitar essas plataformas para falar de forma mais simples, para trazer mais público para a dança. Falar provavelmente é muito fácil de trazer tecnicamente, mas acho que a gente tem que falar a linguagem que as pessoas também querem saber como é viver, como é a vida dentro desse universo. Né? E aí eu pergunto para a Graça o seguinte: Graça, já pode falar da dança flamenca, por exemplo, em Fortaleza, como uma linguagem que já faz parte também das políticas públicas, como fazem outras linguagens de dança, ou ainda não? Ainda não. A gente já tem um lugar em Fortaleza, no Ceará como um todo, o Flamengo já tem o seu lugar, o Flamengo, né, conquistou um espaço, mas ainda carece de políticas públicas, assim, como a dança no geral, né, a arte, enfim, nesse país está muito difícil, mas o Flamengo especificamente ainda precisa de uma política pública mais específica, né? A dança aqui, a dança contemporânea, a dança popular, ela tem mais, aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, ela tem mais peso do que a dança flamenca. A gente precisa ainda batalhar mais ainda. Ainda foi pouco, ainda está sendo pouco. Com certeza, com certeza. Robson, o Rio Grande do Sul tem aquela fama de ser um estado politizado, que tudo é muito organizadinho, muito bem feito. Eu te pergunto, como é que está essa questão da inclusão da dança flamenca também nessas discussões aí? Tem espaço já garantido? Como é que está isso? Há participação de vocês também nas questões que envolvem recursos públicos ou editais? Com certeza, com certeza. Nós temos grupos aí, né, de discussão sobre a questão dessa situação, né, da pandemia durante na questão da dança, né, porque na verdade isso nos atinge muito fortemente, uma vez que nos tira o contato físico, né, essa relação de professor-aluno e espetáculo, né. E nós temos aí alguns grupos que estão se esforçando, é uma galera da dança se unindo aqui para encontrar alternativas e soluções, ideias, debater, para tentar amenizar enquanto isso ainda dura, né? E é isso, né? Na luta aí, nós ninguém jogou a toalha, nós estamos aí no... Diga. Como é que está esse panorama, Dieguito? Você é um cara que está sempre ralando também com toda a arte, todo artista, né? E esse panorama da dança no Rio de Janeiro, nesse momento, como é que está conseguindo se virar com essa pandemia? Está na aula virtual também? Como é que está isso, Pedro? Então, Edésio, assim como o Robinson, a Graça e o Renato, eu tenho usado bastante essa ferramenta da internet, né, para poder trabalhar online. No princípio, inclusive, conversando com diversos amigos meus, no princípio parecia que tudo era possível e, de uma certa forma, a gente faz um esforço, porque sobre a questão da pandemia em si, dentro da minha família, eu tive muitos parentes que foram atingidos, eu perdi familiares. E eu acho que esse momento de trabalhar, de produzir, foi também para mim não somente uma necessidade, mas como uma espécie de fuga, porque eu precisava estar fora da realidade o tempo inteiro, para não me deprimir, para não cair e também para poder pagar minhas contas. No princípio,
tudo era possível e a gente vai planejando diversas atividades, né? Mas depois você vai vendo que, com todo o esforço que a gente faz, sendo sincero, do fundo do meu coração, que existe sim uma parede imaginária, né, que impede que a gente produza mais e se entregue mais, né? Tanto o professor como o aluno. Eu lembro da primeira vez que eu produzi o primeiro tablado flamenco virtual, que quando abriu para transmissão ao vivo, eu juro, eu esperava ver assim os olhinhos do público, né? E aquele calor que não existia. Então, para mim, foi uma frustração. Depois, já no segundo e no terceiro, eu já fui relaxando, eu já estava mexendo o ombro, já estava fazendo vôlei para mim mesmo. Então, eu tenho encarado agora com mais naturalidade, sabendo que isso vai fazer parte da nossa realidade e usando isso a meu favor, né? Tive os meus momentos de euforia, né, e de acreditar, né, de ser esperançoso. Tive meu momento de queda, mas agora eu estou levando os meus projetos e sabendo que isso vai fazer parte da minha vida. Quem sabe até pós-pandemia eu ainda utilize essa ferramenta a meu favor. E está sendo gostoso, porque eu estou aprendendo muito, né? É legal a gente se reconstruir e inventar uma nova forma de comunicação. Muito bom, Dieguito. Renatinho, eu vejo você com várias lives, você tem um trabalho didático, pedagógico, prático, pelas redes sociais, pelo seu canal no Facebook, eu acho que Renatinho. Eu queria que você falasse como é que você se encontrou nessa linguagem aí, porque claro que a gente vê isso como natural, uma forma de sobreviver também nesse período aí. E como o Dieguito falou, por que não uma ferramenta que pode dar continuidade? Fala, Renatinho. Então, para mim está sendo assim, uma surpresa diária. Toda vez que eu reinicio uma live, porque é complicado, porque eu sempre questiono a questão da presença, né? Eu acho importantíssimo o professor estar presente para orientar, e mesmo assim você não consegue, às vezes, suprir a necessidade daquele aluno entender ou executar um movimento de forma que você acredite que seja o melhor ou o correto. E aí eu fico o tempo inteiro, como eu sou muito focado de estudar, e eu sempre tive muita, e ainda tenho muita dificuldade em aprender as coisas, eu sempre parto do princípio de como eu gostaria de ver e ouvir a informação. Então, acho que isso me ajuda um pouco a estruturar a forma com que eu levo a minha mensagem. E sempre, assim, nesse momento, eu tenho feito esse trabalho muito de voluntário, porque, assim, cada um sabe como pode servir ao outro, né? Tem pessoas que saem de casa, recolhem alimentos, vão distribuir, tem outras pessoas que conseguem mobilizar outras áreas para conseguir outro tipo de recurso que auxiliam outras pessoas. E o que eu encontrei e que eu acho que eu poderia fazer dentro da minha possibilidade, da minha realidade, seria abrir as lives de forma gratuita para mostrar como eu faço meu trabalho e como eu acredito que ele deva acontecer. E para mim é um desafio, né? Eu ter que dar aula e não ver o aluno, não ver a reação, o time de delay que tem entre o que eu falo e o que o aluno recebe. Eu tenho descoberto a cada live como me organizar para isso. Muito bom. Sim? Désio? É 10? Eu acho que agora... Pronto, voltou. Ok. Graça, você também aderiu a essa ferramenta para sobreviver esse momento de pandemia?
Sim, na verdade, isso é uma necessidade e, pegando aqui a carona do Equito, eu acho que isso é uma conquista da pandemia. Eu acho que isso é uma coisa que vai ficar. Pós-pandemia, muita coisa que a gente conquistou agora, que a gente reinventou e que a gente fez uma nova forma de fazer, uma nova forma de aprender. Eu acho que muitas dessas coisas vão ficar. E a gente tem que sobreviver. Então, e o nordestino acaba com muita sobrevivência, sabe? Então, assim, a gente tem que realmente inventar, a gente tem que realmente inventar todo dia, e a gente aderiu, com certeza. Que bacana, que bacana. O Renato, o Robson, gostaria de saber de você o seguinte: eu tenho uma questão aí que eu não posso deixar de falar com vocês, que é sobre a memória. É muita coisa de poder estar levantando aqui, mas a memória é uma das coisas que eu tenho muita admiração, porque o passado é fundamental a gente preservar, né, respeitá-lo. E aí eu pergunto, como é que está a memória da dança flamenca e dos seus construtores hoje, na tua visão, no panorama brasileiro? Olha, Edésio, inclusive, tem surgido aí, né, durante essa situação que nós estamos vivendo, né, da pandemia, lives de amigos que estão se propondo a fazer, buscando a história de cada artista dentro do flamenco, né? E isso tem contribuído. Acho que uma iniciativa bem bacana, né? De falar aí, tive uma live com o Ricardo Samel, que ele aborda, né, essa questão da trajetória de cada artista ali. E foi muito bacana, né, poder ter feito com ele, porque é um cara que eu conheci, nós iniciamos praticamente juntos, na mesma época, década de 80, e isso tem ajudado bastante. Eu acho que durante esse período nós estamos buscando formas de trabalhar, de nos reinventar, como o Diego falou, e o Renato, né? Eu achei interessante a questão que o Renato falou, dessa aprendizagem, né? Até a questão de estar aí nas lives e o delay, porque para nós que trabalhamos com som, com movimento, né? Um pouquinho mais complicado, mas a gente se adapta. A gente consegue se adaptar e aprender muito com essa situação. Eu acho que nós trabalhamos com a dança, com a arte, nós somos seres criativos, né? Então, eu acho que é isso aí. Graça, o Fortaleza, o Ceará já tem uma documentação, já existe um trabalho também sobre a memória dos construtores da arte flamenca? Não existe ainda. Na verdade, a gente é o único grupo do Ceará, né? A gente tem 26 anos, mas a gente trabalha muito só. Tem muitos alunos, é um grupo bom, 14 pessoas, mas o nosso trabalho é muito solitário ainda. Não existe ainda. Eu tenho uma fala que é muito interessante, que é da Kika Sá. Ela diz o seguinte, que eu vou passar para os meninos aqui, porque eu quero ouvir deles sobre a memória. É o seguinte, é Kika Sá o nome dela. Eu imagino que nos locais onde a dança regional já nasce com a criança, talvez seja mais difícil de levar o Flamengo. Aí eu pergunto, eu vou deixar essa pergunta para vocês pensarem, mas eu quero continuar com o Renato e com o Dieguito sobre a questão da memória. O Rio de Janeiro é um lugar que temos grandes nomes na história do Flamengo brasileiro, né? Bom brasileiros que trouxeram essa arte e viveram no Rio de Janeiro. Nós tivemos aí o Alberto Pina, tivemos Arnaldo Triana, saudoso Arnaldo Triana, grandes outros nomes também que muito contribuíram para o ensino dessa dança aí. Eu vou começar perguntando para o Chiquito, cadê a memória dessas pessoas, Chiquito? Como é que está isso? O que você sabe? Olha, o Edésio, para mim, o Alberto Turina, em especial, eu tenho uma passagem, né, com ele que foi muito interessante. Como eu disse para você, eu cursava
Eu fazia balé clássico na Maria Oleneva e na Dalal Ascar, e de repente eu tive a oportunidade, depois de passar por grupos, né, como o Sol e Luna, com a Liane de Luna, e o próprio Rodrigo Garcia, que me inseria dentro das coreografias de flamenco, mas ainda assim a minha linguagem não era o flamenco, minha linguagem era o clássico, era a dança folclórica russa. Acreditem, eu fiz dança russa, mas eu tive essa oportunidade de ter esse contato com a Casa de Espanha, mas antes disso eu já fazia flamenco com a Gisele Ferreira, que era aluna do Alberto, e ela sempre me motivou e sempre lembrou dessa passagem, né? E dizer o quanto foram importantes na vida dela, a Mabel e o Alberto, na minha vida flamenca, mais o Alberto, porque ele era meu professor. E eu tive a oportunidade de ter uma vivência maior, né, com ele, e eu sou muito grato. E eu acho muito importante que possamos sempre exaltar essas figuras, né? E é importante que possamos citá-las para os alunos novos, para as pessoas que estão chegando, porque eu acho que uma história de um futuro só se constrói tendo essa base do passado, desses maestros que foram importantes para a construção do nosso trabalho e para a construção do que vai surgir mais à frente. Bacana, bacana. Renatinho, e a memória, Renatinho, você, Rio de Janeiro, a gente tem aí um grande celeiro de maestros que contribuíram. Você pode repetir esse final que cortou? Renatinho, os maestros do Rio de Janeiro tem muitos deles que contribuíram para a cultura flamenca. O que você tem sobre isso? Você pode falar sobre essa memória? Ah, sim, Edésio. Assim, eu de fato, eu cheguei agora no final, né? Quer dizer, no final que eu digo, eu quando comecei, acho que o primeiro artista homem que eu vi dançando foi o Diego, né? E era no show ele, a Carmen do Rio. Então, eu sou bem recente nesse meio, mas infelizmente não tive o contato com alguns maestros que eu sei que contribuíram muito para esse início. E eu acho que o Flamengo, aí no geral, está muito a gente está cultivando ainda, a gente ainda está plantando, porque somos muito jovens ainda para pensar de uma cultura tão complexa e com histórico de tantos anos. Mas o que eu vejo aqui no Rio, por exemplo, é que existem pessoas que contribuíram com o Flamengo ou com a chegada do Flamengo e que a gente praticamente não sabe. Eu lembro de uma situação de ter uma aluna que foi fazer aula comigo. Ela chegou já dançando super bem e ela tinha falado comigo que tinha aprendido a fazer flamenco com uma freira. Ela estudava no colégio de freira e a freira era uma espanhola, e eu, infelizmente, não lembro o nome dessa freira. Não era a Irmã Laboré do Colégio Imaculada Conceição? Desse colégio. Eu ia falar exatamente isso. Quando eu soube da história, eu fiquei impressionado, porque é algo que eu acho que muita gente não conhece, porque eu vi o resultado do trabalho. Então, assim, ver essas pessoas, como as outras pessoas que, infelizmente, eu só conheci de nome, eu acho que a gente precisa resgatar essas pessoas para que a gente entenda o caminho. Eu acho que a gente está muito confuso em alguma linha de pensamento que confunde tradição com coisa ultrapassada. Eu lamento isso, porque vivemos numa sociedade onde tudo é descartável. Se você não está mais na moda, você não tem valor. E na arte isso é fatal, porque se você pensa nisso, a gente não chega a lugar algum.
Então, eu vejo ainda muito raso a nossa atenção para quem chegou antes da gente. Eu acho que merecia um trabalho muito mais profundo de resgate mesmo e de respeito a essas pessoas. Bacana, bacana. Bom, eu vou retomar aqui a Sá. Eu fiz uma fala para vocês, uma pergunta que ela fez aqui. Eu gostaria de ouvir vocês falar sobre isso, porque é muito interessante. Ela faz o seguinte comentário primeiro. Eu imagino que nos locais onde a dança regional já nasce com a criança, aí vem ela, talvez seja mais difícil levar o Flamengo. O que você acha disso, Graça? É isso mesmo? Olha, o Flamengo tem muita força, né? E o Flamengo não deixa de ser uma dança regional a partir do lugar dele. Existem os mestres da cultura que já nascem naquela cultura e que já formam os próprios discípulos na sua cultura, mas eu acho que também é muito fácil você conquistar. Se você dá uma boa aula, se você leva o Flamengo, faz com amor, eu acho que você conquista. Eu queria fazer uma observação bem rapidinha sobre o que você falou, sobre a tradição, né? A tradição é uma coisa ultrapassada. E a gente tem que ver que tradicional não é coisa descartada. A tradição a cultura tradicional é que a gente vive hoje. Não tem nada mais contemporâneo do que a tradicionalidade. E sobre isso, o Siddhartha tem um pensamento muito lindo, que ele diz que a tradição é igual a um vinho. As águas são renovadas, mas se circular. A tradição é esse tipo. Então, é por aí. Eu acho que é tão difícil. Lindo, Graça, lindo. Graça, só dá uma olhadinha pro áudio, que está falhando um pouquinho quando você está falando, tá, meu amor? Só a gente um pouquinho. Ô, Robinson, e aí, o que você acha dessa fala dessa web espectadora Krika Sá, achando que quando você levar uma proposta para um lugar já onde a tradição já é mais difícil, como é que você vê com a tradição popular? Perdão, Edésio, eu não entendi bem a pergunta. Por favor, pode repetir? Aqui. Ela diz o seguinte, ó. Eu imagino que nos locais onde a dança regional já nasce com a criança, talvez seja mais difícil para o Flamengo. O que você acha dessa fala dela? Olha, bom, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Aqui no Rio Grande do Sul, existe uma influência muito grande das danças tradicionais gaúchas que são influenciadas pelas danças argentinas. E na Argentina, você tem o malambo, que é super sapateado, né? Percursivo, e existe influência flamenca. A Argentina, aliás, Buenos Aires é espanholíssima, é flamenquíssima, né? E influencia direto aqui no Sul. Então, eu acho que isso foi um fator positivo, né? Para despertar não só o interesse do pessoal da cultura, né? Dos gaúchos, como também um facilitador, né? Isso. E eu acho que se desenvolveu bem a partir daí, né? Por essa identidade, essa característica do gaúcho, essa identidade dele com essa cultura mais próxima, né? Do que seria flamenco, né? Não o flamenco propriamente dito, mas traz essa questão da cultura argentina aí, das danças de malambo, né? Que tem uma influência aí da flamenca propriamente dita, né? Dieguito, você quer fazer algum comentário? Eu posso já te fazer uma pergunta que está me coçando aqui. Eu gostaria de reiterar. Nossa, mais uma vez quero dizer que lindo o que você falou, Graça. Lindo o que você citou sobre a tradição, né? Sobre essa conexão. Achei divino. Eu gostaria que você repetisse, porque no momento cortou e muita gente não entendeu. Se você puder repetir.
Siddhartha, que a tradição, que a tradição é como um rio. O rio, as águas vão sempre ser renovadas. Toda hora são renovadas as águas do rio. Mas o rio continua lá, o rio é o mesmo. E a tradição é exatamente isso. A tradição é esse rio que a gente vai, a gente insere, a gente construi, a gente procura não ferir, mas a tradição vai renovar. Lindo. Bacana, lindo, bacana. Eu Mesmo assim, o áudio da Graça tá ainda. muito. Tá complicado um pouquinho o áudio, Gracinha. Vê aí com calma. Tenta falar sem o fone. Tira o fone. Isso. Tirei o fone. Está ouvindo bem? Fala agora, fala, Graça. Melhorou? Melhor. Me escutou? Isso, agora está melhor. Está melhor? Mas eu acredito, Débio, que assim, eu acho que eu entendi a pergunta também e quero fazer reiterar o que o Robinson falou. Eu acho que assim, em locais onde a cultura é muito forte, como o Rio Grande do Sul, que tem o seu folclore, né, no Nordeste, que tem um folclore lindíssimo, fortíssimo, aliás, que eu sou apaixonado, e o próprio Rio de Janeiro, que tem o próprio samba, que é muito forte, eu acho que a gente tem a possibilidade de criar pontes entre essas culturas. E quando a gente cria pontes entre essas culturas, eu acho que dentro da pessoa que está elaborando essa ideia dentro dela do que é flamenco, ela vai encontrando referências dentro do que ela conhece, no caso do carioca, o samba, no caso do gaúcho, né, a cultura, no caso do Nordeste também a cultura de lá. Então a gente vai buscando essas referências dentro dessas misturas. Repito, tanto a Graça, quanto o Robinson, quanto o Renato são artistas incríveis porque eles promovem esse encontro dessas culturas com muita propriedade. E eu acho que a arte é isso, são todas as possibilidades. A gente não tem que dividir nada, né? Existe, de repente, algo que a pessoa já conheça desde pequena, já, né, como dela, como, né, que corre nas veias dela, mas eu acho que é possível a gente, através desse trabalho, né, de fazer pontes entre as artes, de promover essa possibilidade dela se encontrar nessa mistura de linguagens. Não sei se eu fui claro. Bacana. Thaís, amigo, que puxa aqui por mim, Thaís. Eu quero fazer uma provocação para vocês agora aqui, que é o seguinte, vou fazer escorrer rapidinho uma observação. Eu tenho 40 anos de militância de dança, em todas as linguagens. E eu percebo o seguinte, eu sempre fui muito a favor da popularização da dança, de projetos que popularizassem a dança. Popularizando a dança, você possibilita mais público, mais alunos, etc. e tal. Faz parte, deveria estar fazendo muito mais parte da cadeia produtiva. Na dança flamenca, a dança espanhola, eu vejo que existe muita apropriação dessa linguagem e muitos grupinhos fechados, onde a minha escola é meu aluno e não tem mais projetos, e eu não vejo projetos que beneficiem um universo maior, até de transversalidade com outras linguagens. Eu quero ouvir da Graça isso, se eu estou falando uma grosseria, ou isso realmente acontece, e falta mudar isso. Graça, por favor. Liga o microfone, Graça. Oi. Oi? Oi, você entendeu? Entendi perfeitamente, eu escutei perfeitamente. Você não está falando nenhuma grosseria. Realmente, existe um pensamento que é um pensamento, eu não vou dizer que é errado, mas é um pensamento que deveria mudar. A arte, as danças, elas não são encaixotadas. Daqui até aqui é dança contemporânea, daqui até aqui é dança popular,
daqui até aqui é Flamengo. Não existe isso. Na verdade, o que deveria existir era o encontro dessas danças. Entre uma e outra, existe uma borrosidade que é uma coisa muito boa. Então, assim, a gente pode... as danças, elas poderiam ser entrelaçadas. Então, assim, você não precisa separar. Isso é meu, essa parte do dinheiro é meu, esse projeto só entra as minhas danças, porque a dança não é minha, e a dança não é sua, a dança é nossa. As danças brasileiras e as danças mundiais, elas são nossas. Nós, assim, a gente não precisa se apropriar, essa dança é minha. Minha. A dança não é minha. A dança é nossa. A dança é do povo, a dança é do mundo. Ela né? vem do povo, né? Ela vem do povo. E ela vai... Robson, o que você tem a dizer sobre essa minha fala aí, querido? Olha, Désio, eu acho que, assim, ó, pode ser que aí, no início, né, de trajetória do Flamengo, aqui bem lá no comecinho, pode ter tido uma história, assim, de cada um dono do seu campinho, do seu quadrado, mas muito pouco, tem muito pouquinho. Eu vejo aqui no Sul, a galera interage uma com a outra, o pessoal é mais unido. E claro, cada um tem o seu trabalho, cada um faz os seus projetos, mas nós nos conversamos. Nós sentamos à mesa e conseguimos conversar um com os outros. E eu acho bonito isso aí. Né? Eu meio que me sinto pai e avô de um bocado de gente aí. Então, Robson, só para corroborar com a tua fala aí, porque o que eu quis dizer é o seguinte, eu não estou falando no aspecto só profissional, entre profissionais. Estou falando como cultura, sim, como arte, como popularizar isso. Né? Como né? profissionais, Okay. todos se falam, ok. Mas eu estou falando, tipo assim, o que esses profissionais que se falam, né, que, na transversalidade das linguagens, o que fazem para popularizar essa linguagem? Era isso que eu estava comentando. Ok. Tá. Não, na verdade, que eu vou te dizer? Na verdade, os projetos são feitos assim, eu vejo no cenário assim do Flamengo aqui para divulgação, para popularizar o Flamengo, coisas interessantes que são feitas abertas ao público, né? Coisas que são projetos que são abertos ao público, em determinada época, e isso foi feito, né? Agora está um pouquinho mais complicado nesse sentido, né? Mas na determinada época aí, há tempo atrás, o Flamengo era um ilustre desconhecido, né? Então nós tínhamos que buscar alguma coisa, os que estavam iniciando, algum caminho, né, para atingir o grande público, né? Então surgiram algumas coisas que nos ajudaram, né? A questão de alguns grupos de rumba flamenca, né? O próprio Gypsy King, algumas novelas ajudaram, né? Pelo menos a tentar entrar, a comer pelas beiradinhas aí, para ir aos pouquinhos fazendo com que o grande público conheça um pouco mais, né? Introduzindo essa arte para a galera em geral, né? Legal. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, tudo bem. Dieguito, o que você tem a dizer sobre esse aspecto, Dieguito? Vamos abrir mais, a gente sabe que tem as guerras das vaidades, tem aqueles grupinhos, papapá, e aí? Olha, Edésio, como a própria Graça citou, a dança é de quem a abraça, né? Eu coloco dessa forma. Eu sempre fui um artista aberto a novas possibilidades. Dentro do flamenco, eu sempre procurei inserir outras linguagens ou aceitar, né, ideias que me incentivavam a fazer. Por exemplo, eu já misturei forró dentro do flamenco, já introduzi samba. O próprio Renato, muitas das vezes, sempre coloca uma pitada de gestá e de samba, e enfim,
eu acho que a gente tem que estar aberto a novas possibilidades e acho que dentro de um projeto social, você também poder abrir esse espaço para trazer essas pessoas que nunca conheceram o flamenco, que possam também, dentro da sua linguagem, trazer algo de especial, né? Como que eu vou dizer? É a possibilidade de você dar o seu material, mas também ter a disposição de ouvir e abrir para esse diálogo. Eu acho que deveria existir mais essa ponte do que esse muro que divide pessoas. Hoje em dia, nós temos diversos artistas que elaboram esse trabalho com muita maestria, né, abrindo possibilidades não somente para pessoas carentes, mas também para pessoas que não têm ideia do que seja flamenco ou do que seja qualquer coisa ligada à arte. E a arte deve tantas vidas, e como a minha, né, que foi salva. A arte me tirou de um destino cruel que eu tenho certeza que infelizmente, se eu tivesse aceito, não tivesse meu coração para abraçar essa arte, eu teria tido um destino cruel. Então, a arte na vida de qualquer ser humano é necessária. Eu sempre uso uma frase que é a seguinte: sem arte, morremos de realidade. Porque realmente a realidade é cruel. Mas, assim, nós também, como artistas, temos o dever de, além de doar essa arte, a gente também tem que estar aberto a receber. Não adianta a gente vir com um pacote já fechado de ideias trazidas de um outro país, que a gente está bem longe da Espanha, né? É outra cultura, é outro folclore, sabe? É outro tipo de pensamento, mas ainda assim, eu acho que dentro da nossa arte temos que ter elementos que as pessoas consigam se identificar. Assim, tipo, opa, peraí, isso é flamenco, mas tem uma coisa aí de samba, poxa, tem uma coisa aí de forró, tem uma coisa aí, né, do folclore gaúcho. E eu acho que é isso que é necessário, a gente abrir espaço para formar pontes e não ter muros, sabe? Eu acho que é isso. Bacana, bacana. Renatinho, o que você tem a dizer sobre esse aspecto, Renatinho? Porque todos nós abrimos espaço para o nosso trabalho, né? Como diz, acabou de ter uma fala agora aqui da Ismerra Patrícia Garcia, ela diz o seguinte: eu nunca vi no céu uma estrela ultrapassar a outra, a menos que esteja caindo. Então, há lugar para todos. Aí eu te pergunto, sim, como é que você tem teu espaço hoje também? Foi uma conquista quebrando paradigmas? Foi através também de uma relação, como eu questionei no começo aqui, agora dessa fala, da popularização? Você correu atrás, foi por acaso? Não, Edésio, eu digo que eu corri muito atrás, ou continuo correndo atrás, mas assim, eu tenho muito claro em relação, no geral, para que eu consiga até conviver e sobreviver dignamente e de forma saudável, emocionalmente falando, porque eu preciso entender que nós somos produtos e também somos afetados pelo meio que vivemos, pela cultura que temos ou que não temos, e o que, principalmente dentro da arte, em que eu separo, eu tenho muito claro para o Renato, que existe um mundo que quer ser celebridade e outro que são artistas. Para mim, são caminhos completamente distintos. E um artista, na minha opinião, e como eu me sinto, eu estou muito mais preocupado em saber o que eu sou dentro do que eu me disponho a fazer e viver e levar isso. É claro que nem sempre isso vai me levar a ser uma celebridade, mas eu não quero ser uma celebridade porque isso é um outro caminho, que não é ruim e nem é menos do que um artista. Só que, para mim, são coisas distintas.
Então, dentro da arte, eu venho me descobrindo, primeiro, eu não sou um nativo, eu não nasci lá, eu estou falando de uma cultura, então, para que eu tenha propriedade para falar de algo, eu falo de algo que eu sinto e como eu sinto. É como eu posso transmitir. Por mais que existam relatos, ou por mais que você possa vivenciar, você pode relatar a sua impressão e a sua sensação. Mas eu não posso afirmar. Eu posso afirmar o que é ser um suburbano que cresceu dentro do samba, porque eu cresci nesse meio. Então, e nunca tive a pretensão de ver aquilo como cultura e como arte, e foi preciso entrar na arte para reconhecer isso. Então, eu tenho um histórico e uma experiência de vida, porque eu cresci fazendo isso. E quando eu falo de flamenco, eu vivencio o flamenco, eu falo dele partindo de como ele é entendido pelo meu corpo hoje e pelo meu estado emocional hoje. Então, eu acho que quanto mais você vai trilhando um caminho honesto com você, você não tem problemas em se relacionar, você não cria grupos ou você não se limita, porque eu acho que essa é uma questão cultural e cada região tem a sua particularidade, mas a arte, no geral, no país, ela sofre distúrbios de entendimento de acordo com como você se apropria da arte, né? Como você ganha com a arte. E o meu caminho com a arte é muito particular. Então, dentro do flamenco, eu sei que eu fui muito criticado, isso é natural, porque qualquer ser humano que se dispõe a fazer algo ou indicar um caminho vai ser questionado. Então, você tem que estar preparado para ouvir e entender e aprender com isso. Então, acho que essa conquista que hoje eu começo a ver um caminho em que o Renato está sendo falado de alguma forma, eu acho que estou muito no início criando o meu caminho de uma forma muito tranquila, né? E aí eu acabo fazendo aí com o Diego, fazendo ele cantar samba para eu dançar no meio da Lapa. Acho que é isso. Legal. Desi. Robson, essa fala do Renato Marques, eu vejo ela como uma fala inspiradora para um projeto social através dessa linguagem flamenca. Porque o flamenco tem uma coisa bacana também, a dança espanhola, porque ela vem junto um idioma, né, que não é muito distante do brasileiro, levando em conta os nossos países vizinhos aqui. Não é inspirador também um projeto social com essa linguagem? Eu juro para vocês, eu desconheço projeto social voltado ou utilizado como linguagem a dança espanhola. O Robson, fala, por favor. Eu também desconheço, né? E seria fabuloso, né? Tomar uma iniciativa, né? Juntarmos forças aí de grupos e tentarmos fazer um trabalho nesse sentido, né? De levar o flamenco para a galera, né? Eu super concordo. Eu acho que é só organizar essa questão, né? Botar grupos aí numa mesa, discutir, conversar e arregaçar as mangas e mãos à obra. Muito boa ideia. Não, porque a fala dele é inspirador nesse sentido, né? Ô, Graça, você que está no Ceará, tem um projeto aí de um queridão, que é o Flávio Sampaio. Eu esqueci o nome da cidadezinha ali, perto de... Paracuru. Paracuru, né? Isso, Paracuru. Eu vejo sempre, ou é a dança ou é a dança, ou é o balé, ou é a dança contemporânea, mas eu não vejo hip hop, né? Eu não vejo essas outras linguagens, como dança do ventre, dança espanhola ou flamenco, porque é bom explicar também essa diferença, que a gente fala uma hora flamenco, outra hora espanhol, mas como país Espanha, eu não vejo essa linguagem sendo utilizada única, não que ela pode estar entre o projeto de outras linguagens, mas eu digo profissionais dessa linguagem com essas iniciativas. E você aí, como é que você vê essa possibilidade? Inspira isso? Como é que é? Super inspira, até porque o flamenco vai além da dança, né? Ele gera uma mudança comportamental, uma mudança de postura perante a vida. Eu acho que o flamenco é uma forma de viver, não é só uma forma de dançar.
E aqui tem a dança contemporânea tem uma força muito grande aqui no Ceará, porque nasceu da Bienal de Dança. A Bienal de Dança, que nasceu em 2000, já tem mais de 15 anos, a Bienal tem uma força muito grande porque ela vai para a capital, para o interior, e o que é uma coisa muito boa, porque foi a partir dessa Bienal que a gente criou o Fórum de Dança, que a gente criou o curso técnico, o curso básico, faculdade de dança, né? Tudo começou aí. Mas realmente é muito inspirador a fala dele e é muito boa a sua ideia, né? Você captou a ideia muito bem. É muito bom para a gente pensar, realmente. Dieguito, você tem um adendo a mais aí, Dieguito, que é o canto, né? O canto é algo assim fascinante. Você trabalhar também. Como é que você vê isso, Dieguito? Pós-pandemia, é possível pensar num projeto desse no Rio de Janeiro, você e Renatinho, por que não amadurecer? Sim, e o Renato, a gente está sempre elaborando ideias fenomenais, não é, Renato? É. Olha, com o Renato eu tô junto e não abro. Com a Graça também, a hora que ela... A gente elabora o projeto, e com o Robson também, eu já até tentei, mas ele fugiu. Fugiu pro frio, né? Veio pro frio. É o seguinte, olha, eu sei que nós temos muito assunto. Isso foi só um aquecimento para a gente voltar a se falar, trazer 2, não trazer 4, para a gente poder explorar mais coisas interessantes também, que vocês têm muito conhecimento da linguagem. E hoje foi um programa que eu tenho certeza que foi um aquecimento para a gente poder mostrar um pouco vocês e também do que vocês pensam. Eu tenho, já estourei meu tempo aqui, mas eu quero dizer para vocês que essa fala que eu fiz, essa pergunta que eu fiz para vocês, com relação à questão social, da linguagem estar inserida, da questão de se vocês estão inseridos nos projetos de políticas públicas, é porque é preciso que todas as linguagens sejam contempladas. A dança, o pessoal que vive da dança na sua linguagem precisa lutar pela sua fatia. A dança politicamente hoje não é mais aquela que a gente conheceu, artisticamente, só dançando, cada um, não dá. Hoje, se você não sentar à mesa para discutir os teus interesses dentro das políticas públicas, a tua linguagem fica de fora. E não adianta depois de gritar, porque se apoderaram dessa ferramenta e poucos dividem com as linguagens. O movimento contemporâneo é um movimento maravilhoso, mas é um movimento que eu sou extremamente crítico, porque somos pouco para a construção da dança no geral. Somos muito para a sua própria linguagem, mas para a construção da dança como mercado foi muito pouco. Eu quero ouvir uma análise, a opinião da Graça sobre essa minha fala, para eu voltar e pedir as considerações de vocês. Graça? Eu concordo plenamente com você. Existe uma hegemonia, né, sobre a dança contemporânea, não só no Ceará, mas, enfim, no Brasil, e é uma dança de muita força, né? Mas, assim, nós precisamos realmente acabar com esse encaixotamento que a gente tem. E a gente precisa estar muito junto, a gente precisa dar as mãos. Nenhuma andorinha faz verão sozinha. E, principalmente agora, a gente está num período no Brasil em que a gente tem que estar junto, a gente tem que estar unido, porque nenhum artista tem mais o direito de não se posicionar. Nenhum artista pode chegar simplesmente e dançar e ir embora. Ele tem que se posicionar politicamente, tem que se posicionar socialmente, tem que se posicionar pessoalmente, porque nós estamos precisando disso. A dança, a arte em geral, mas como a gente está falando de dança, estou aqui, a dança precisa estar unida, porque a dança, os artistas hoje, o artista de dança hoje, ele precisa ser polivalente. Ele pensa, ele sonha, ele cria, ele arranja dinheiro, leva não, ele ensaia para poder dançar. Se a gente estiver mais unido, um pode pensar, o outro ensaiar, o outro pedir dinheiro, né? Então, assim, o fardo ficaria mais leve se a gente fosse mais unido. Não é que a gente seja desunido, a gente está precisando dar as mãos. Bacana, Isso bacana. Robson, o que você tem a dizer, Robson? Opa, não, eu tenho a dizer o seguinte, cara. Eu tenho grandes amigos aí, uma grande amiga, Graziela Silveira, ela é do contemporâneo. Tenho o maior respeito por essa galera, né, essa gente bacana aí. Mas eu concordo que
cara, a dança contemporânea, ela tá para desconstruir, né? Então podemos desconstruir e transformar, né? Chamar essa gente aí para a nossa ideia, para essa tua ideia bacana aí que tu colocou, e transformar, né? Levar isso para a galera, como eu digo, né? É isso aí. Bacana, bacana. Dieguito, habla. Agora sim, de novo. Habla. ¿Qué tienes a hablar? Eu posso cantar? Eu tô doido para poder. Não fuja. Olha, Graça, ele já tá fugindo, Graça. Oi. Já tá fugindo. Fala, Dieguito. Eu prefiro cantar, posso, juro. Uma letrinha. Olha aí. Que tenga de bronce la cadena me lleve, que tenga de bronce, para que cuando vaya a verme ni la ropita que a mí me roce. Bravo, eu tenho que pular agora, Dieguito. Dieguito, me enrolou, hein, Dieguito? Me enrolou. Olê, mas me enrolou. Tá ok. O Renatinho, o que você tem a dizer sobre esse aspecto? Isso eu quero deixar bem claro. Vem cá, Thaisa, me chama aqui. Eu quero deixar bem claro o seguinte, gente. Que é um hábito, infelizmente, da dança, é achar que tudo vai para o campo pessoal. Pelo amor de Deus, isso é um atraso dentro da dança. Eu sofri muito isso. Porque as pessoas não entendiam as falas e pegavam aquilo como uma análise pessoal. É contra aquela pessoa. Não é. É como o Robinson falou, tem grandes amigos na dança contemporânea. Nós não estamos falando contra, eu não falo contra a dança contemporânea. Né? Eu falo sobre um movimento que hoje, o movimento da dança contemporânea virou quase um partido dentro da dança. Isso é fato. E como eu sou de uma época da varinha, que não se discutia nada, hoje, eu, graças a Deus, venho de uma área prática da dança, mas que eu aprendi, eu estudei, eu fui ler, eu formei um pensamento para poder defender minha sobrevivência. Porque se eu não fizesse isso, eu não estaria agora com vocês, por exemplo, agora aqui. Então, eu acho que para preparar para as novas gerações o que não prepararam para a minha, né? Precisamos nos preocupar, pegando a fala da Graça, precisamos nos posicionar, sim, não é pessoal, nada, não, porque essa história da desconstrução eu aprendi desde criança, só desconstrói quem constrói, se você nunca construiu nada, não podemos falar em desconstrução. Renatinho, manda você, querido. Então, não sei se o que eu vou falar vai ser interessante, mas a questão o problema, para mim, tá muito mais atrás. Né? Porque se vivemos em um país em que não reconhece cultura como algo imprescindível para formar a identidade de um país, por isso eu nem me surpreendo às vezes quando eu vou preencher uma ficha e eu boto que a minha profissão é bailarino, a pessoa olha, porque não entra na cabeça de uma pessoa que alguém seja um bailarino. E a pergunta logo em seguida mas você vive disso? Você se alimenta? Então, a questão, eu acho não, tenho certeza, está muito atrás. Então, precisaria mudar primeiro essa estrutura cultural, que eu digo cultural, não é artística não, cultural, cultura do país. E que, infelizmente, eu não vejo, tenho grandes amigos dentro de todos os segmentos de dança, e entendo que a gente vive numa situação em que, infelizmente, e eu sou até um pouco vítima de algumas dessas, não de artistas, mas algumas dessas organizações que veem uma possibilidade de ganhar em cima, de fazer-se em cima de algo que está ali pronto para ser explorado. Então, eu vejo que o problema é muito mais grave, porque não vejo que nós, do segmento artístico, estamos separados. Na verdade, nos separam para que a gente não chegue a uma mesma conclusão de que estamos claramente sendo manipulados. E é claro, quem está lá na mão de quem manipula está no esquema. Então, eu vejo como uma situação muito mais complexa,
porque gostaria eu que uma pessoa dentro da área tivesse êxito e as outras não, porque a gente conseguiria se organizar melhor. Mas a questão é muito mais complexa. Então, para conviver com isso e para viver dentro desse esquema, você tem que entender, ou você entra e põe ali, como eu já fiz um determinado momento, de dizer, se acontece, isso me avisa, porque se rolar, tô fora. E se eu souber, eu falo. E nunca mais fui convidado para nada. Porque a questão é essa. Então, eu não vejo como alguns segmentos, ou como a dança contemporânea, ou como a dança urbana, talvez isso fique muito mais claro quando as pessoas entenderem que quanto menos se consegue explicar, ou quanto menos se consegue organizar, mais se consegue faturar. Um dia talvez eu consiga explicar isso que eu falei, mas esse conceito de coisas que não se mensuram ou que não se explicam, você não pode controlar fluxo, valores, e aí fica muito mais fácil você conseguir entrar nessa máquina aí. Seria maravilhoso, Edésio, ter um projeto social, não só levando o flamenco, como levando a língua, como levando o conceito cultural, mas aí a pergunta que sempre você vai ouvir, eu pelo menos ouvi umas 20 vezes, quanto eu ganho com isso? E aí a questão é, eu estou no lugar errado, porque a questão não é que se trabalhe de graça, mas até que ponto você quer de fato mudar a realidade de alguém, ou até que fato você quer usar a realidade de alguém para ganhar. Bacana. Infelizmente é essa situação. Bacana, bacana. Gente, olha, tem muito assunto. Eu, assim, como eu disse, foi só um aquecimento nosso aqui. Eu ainda quero receber o Robson para uma troca de ideias aqui. O Dieguito, o próprio Renato, a Graça. É o seguinte, eu quero agora ouvir as considerações da Graça. Por favor, Graça. Qualquer lugar concedido à dança, esse lugar é necessário, esse lugar é preciso, esse lugar é bom e esse lugar é sagrado. Edésio, muito obrigada por esse lugar que você deu à dança hoje. De uma forma tão equânime, juntando, agregando os lugares do Brasil, né? Eu quero agradecer o Dieguito a indicação, quero dizer o Renato e o Robson que foi uma honra. Dieguito, eu te amo. Foi uma honra estar com vocês e que a gente chegue no período pós-pandemia sãos e salvos. Muito obrigada. Mr. Robson, e aí? Então, eu quero finalizar aproveitando a tua própria fala, Edésio, de sentarmos à mesa e conversarmos e colocarmos isso aí, né, uma ideia, um projeto para levar para a galera, né, para se tornar uma coisa acessível para toda a galera, né, para tentar fazer com que o Flamengo se torne visível para todas as pessoas, de todas as classes. Bacana, bacana. E um beijo grande para todos vocês. Adorei estar junto com vocês. Dieguito, habla, hombre. Então, essa oportunidade, foi uma honra poder dividir esse espaço com essas três grandes figuras, Graça Martins, te amo, Renata, te amo. Você sabe que, né, mas gostaria de dizer, mais uma vez, que não temos a esperança que possamos realmente trabalhar esse da palavra empatia, que é, no caso, você sentir que quando você faz algo e dói em você, que vai doer no outro. Então, que possamos trabalhar isso, cuidar mais do outro, acolher mais e saber que a arte nesse período tem um papel imprescindível, que é trazer leveza para a vida das pessoas, porque, mais uma vez eu digo, sem arte se morre de realidade. Obrigado e parabéns por esse dia maravilhoso e por esse encontro lindo. Bacana, bacana, bacana. Bom, gente, olha, puxa aqui, Thaisinha, por favor. Eu vou agradecendo aqui mais uma vez a vocês.
eu quero ouvir as considerações do Renato, porque eu tenho ainda umas mensagens para passar para vocês e dar um recadinho. No que eu acabar as considerações, fechar seus microfones, só isso. Renatinho, o que você tem a dizer para a gente aí de considerações nesse nosso primeiro encontro, querido? Que foi ótimo, né, essa conexão. Te agradecer de verdade, Edésio, porque assim, eu sei da sua luta e do seu trabalho em relação a essa manutenção, não digo nem divulgação, essa manutenção em relação à cultura, principalmente dentro dessa linguagem do universo da dança, ter promovido esse encontro, né, que jamais talvez eu tivesse a oportunidade de poder conhecer a Graça dessa forma, da gente estar conectado. O Robson já tinha tido contato com ele muito rápido. O Diego, embora a gente trabalhe sempre, mas essa loucura da gente correr, então ter tido essa oportunidade de estar aqui, de pessoas que eu vi também mandando mensagem, muitas pessoas que eu conheço também, acho que isso já faz parte do nosso caminho, né? Dessa coisa de fazer com que as pessoas vejam a arte, né? a cultura de uma forma muito mais ampla, né? Do que as pessoas já veem um espetáculo pronto, né? Então, geralmente, nosso trabalho é levar essa alegria, levar essa energia, e às vezes parece que tudo acontece assim. E quando a gente abre esse bate-papo, as pessoas entendem que nós temos problemas, que nós vivenciamos também outras questões. Então, acho que isso é importante para eu fiquei muito feliz com esse convite e com o resultado por conta disso, porque acho que foi bacana para pessoas que nos conhecem como profissionais do palco, olhar e ver um pouco dentro da nossa casa e da nossa realidade que nós temos muito mais a oferecer e queremos muito mais, não só para a gente, mas para todo mundo. Então, muito obrigado mesmo. Querido, eu que só tenho a agradecer. Taizinha, me chama aqui, Taizinha, por favor. Gente, olha, o mundo da dança é rico. Eu vou voltar rapidinho numa fala que há tempos atrás, quando eu criei o Jornal da Dança no dia 5 de outubro de 1989, no Rio de Janeiro, porque eu tinha necessidade de ser ouvido e não tinha quem me ouvisse, eu não tinha para quem falar, não me deixavam. Era muita prática. E eu fundei o Jornal da Dança para ser uma tribuna da dança. Mas também criei o Jornal da Dança não para falar do mundo colorido só da dança. Era para pensar a dança, para discutir a nossa posição, para saber o nosso papel dentro da sociedade e dos panoramas políticos, mas de forma que fosse comprometido com aquele que não tivesse acesso. E isso foi uma coisa que, infelizmente, poucas pessoas entenderam. Porque realmente eu não sou dono de nada, não sou proprietário de ninguém e nem mesmo de mim mesmo. Eu sou filho de Deus e estou como instrumento aqui para continuar passando o que eu acredito, e quem acredita está comigo, a prova é o resultado que hoje eu tenho, e que Deus me abençoou com essa ferramenta, embora uma pandemia, embora um momento que a gente perde tantos irmãos, mas Deus permitiu pessoas criarem essas plataformas para que nós, inteligentemente, pudéssemos usar e reunir irmãos como vocês, capacitadíssimos, para poderem distribuir conhecimento.